Olá, queridos irmãos. Nosso tema de hoje é: o crente pode odiar e desejar o mal para alguém, para uma outra pessoa? Por crente aqui, eu estou falando daquele que segue a Jesus, independente de religião, de denominação, é aquele que segue a Jesus, é desta pessoa que eu estou falando. Mas eu quero, nesse vídeo, falar um pouco mais com aqueles crentes que se dizem evangélicos. Porque eu vejo hoje em dia, nessa questão, um grande problema entre os evangélicos sobre se podemos odiar outras pessoas ou se podemos fazer o mal. Há 30, 40 anos atrás, se você fizesse essa pergunta aos evangélicos, a resposta era clara: não podemos odiar. Jesus não nos ensinou assim, a Bíblia não nos autoriza a ficar odiando. Mas hoje, eu creio que a resposta é um pouco mais diferente. Hoje, a resposta está difícil durante o que eu vi nesses últimos anos. Por exemplo, eu já cansei de ler e de ver pastores falando palavrões, caluniando outras pessoas nas suas redes sociais. Quer dizer, um negócio que inusitado para mim, nesses tantos anos que eu tenho de vida cristã. Vi também a divulgação sistemática e constante de mentiras acerca de pessoas, às vezes pessoas de outra opção política, nesses últimos tempos. Quer dizer, foram mentiras e mentiras falados por pastores, falados por gente da mídia, gente que tem acesso aí a redes sociais, tem um grande número de seguidores. Vi também a destruição assim, da reputação de pessoas, a segregação de pessoas, o cancelamento de pessoas, porque elas pensavam diferente do que pensa a grande maioria dos evangélicos. Vi isso também. Então, a questão é se nós temos o direito de odiar os outros e de manifestar esse ódio de alguma coisa. Se nós temos o direito de desejar o mal para aqueles que não fazem parte do nosso grupo. Nós temos, como crentes, esse direito? Recentemente, vocês estão vendo aí, saiu na mídia, o caso de um pastor, Anderson Silva, que no seu podcast estava entrevistando o deputado Nicolas Ferreira, no mês de maio, e ele disse o seguinte, aqui eu estou abrindo aspas para o que ele falou no seu programa. A igreja diz que está orando, mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então, assim, faltam essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito da enfermidade. Parece que a gente não está crendo mais. Isso são palavras desse pastor, que foram ditas, palavras que expressam ódio, palavras que ele transforma em orações, e nessa oração ele está pedindo o mal. Ele está pedindo que Deus quebre a mandíbula do Lula, ele está pedindo que Deus adoeça ministros do STF, ou seja, ele está orando pelo mal dos outros. Assim foi como ele se expressou. Mas ele se expressou porque ele queria que no leito da enfermidade eles conhecessem a Deus. Então é uma coisa boa. E é bom orar para que os outros adoeçam. É uma coisa boa. A doença é uma coisa boa.
Eu posso orar para que pessoas que não são do meu grupo, não são do meu grupo religioso, da minha opção política, que eles adoeçam por causa disso. Posso orar assim? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. O crente, ele pode odiar os outros, ele pode desejar o mal para os outros, ele pode orar para que Deus faça o mal com os outros, ele pode ou não pode. É isso que a gente quer. E geralmente esse tipo de oração é para quem pensa diferente da gente, ou crê diferente da gente, geralmente. Essa é a nossa pergunta. Então veja bem, no texto que eu li do pastor, ele fala a gente deve orar como salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios são alguns salmos em que claramente o salmista ele faz uma oração a Deus pedindo que aconteça algo ruim com seus inimigos. Opa! O negócio já começa a acender uma luz aqui. Será que é possível então? E você tem vários salmos imprecatórios dentro dos salmos. Eu quero meditar um pouco dentro de um desses salmos imprecatórios, que é o Salmo 137. Em especial os versículos 7 a 9. Mas eu vou ler o que é o início do Salmo 137, até para a gente ver o contexto do que ele fala. Salmo 137, o autor que escreve, ele está na Babilônia, no exílio babilônico. Então, veja bem, a Babilônia invadiu Israel com seu exército, destruiu tudo lá, levou o pessoal de Israel, de Jerusalém, para o cativeiro, num país a mais de 3.000 quilômetros de distância, levou para o cativeiro babilônico, 3 mil, acho. E essa gente ficou em países estrangeiros, como escravos, servindo lá, nesses países. Era uma língua estranha, um povo estranho, religião estranha. Israel era monoteísta, cria apenas em Yahvé, aqueles povos eram politeístas, tinham vários deuses. Nessa situação que eles se encontravam. Então, nessa situação que o Salmo 137 é escrito. Os versículos de 1 a 6 são muito bonitos. E eu quero ler para vocês. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Sião é Israel, Jerusalém. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois ali, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao céu da boca, se não me lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então, até aí, o Salmo é muito bonito, fala da tristeza de uma pessoa desterrada no exílio e que é chamada por aqueles que os atormentam, aqueles que lhe fizeram mal, cante uma de suas canções. E ele vai dizer como eu cantaria uma canção nessa terra estrangeira, que eu sempre me lembre de Jerusalém, de onde eu vim, que eu sempre me lembre do meu povo, que agora foi arrasado e está aí distribuído na terra. Muito bem. Aí vem os versos 7 a 9. Por isso, Salmo 137 é um dos salmos imprecatórios. Os versos 7 a 9 diz o seguinte: lembra-te, Senhor, contra os edomitas, do dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai, arrasai-a até os seus alicerces. Então, Edom era um país vizinho.
Quando a Babilônia veio destruir Jerusalém, o povo de Edom, as autoridades, diziam: arrasa com tudo, acaba com eles, mata todo mundo aí. Eles se alegraram com a derrota, a destruição de Jerusalém e de Israel. Aí ele está pedindo: Senhor, lembra-te deles. Agora o verso 8. Filha de Babilônia, devastadora. Agora está falando da Babilônia. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Preste atenção. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Houve um mal que os babilônios fizeram a Israel. Isso é claro. Esse que está cantando aí, esse que está fazendo o salmo, diz que ele está desterrado. Ele deixou Israel, deixou Jerusalém e agora está na Babilônia. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. O que ele está pedindo é que seja retribuído. E aí vem o verso 9. O verso 9 é o mais difícil de todos. Presta atenção. Feliz aquele que pegar os seus filhos, os filhos da Babilônia, e os despedaçar contra a rocha. Feliz aquele que pegar os seus filhos, as crianças da Babilônia, e os despedaçar contra as rochas. Nossa, que imagem terrível, né? Que imagem horrível, pegar filhos, crianças, e bater com eles nas rochas até que morram. Quer dizer, é uma imagem triste, é uma imagem ruim. Está aqui no Salmo 137, 9. O que é que está acontecendo com esses salmos imprecatórios? Porque eles estão aí na Bíblia, porque eles também são palavras de Deus, entendidas dentro do seu contexto, porque eles estão aí. O que eles representam, afinal de contas? Algumas características dos salmos imprecatórios. Eu vou explicar usando o Salmo 137. Primeira característica dos salmos imprecatórios. Eles são feitos no contexto da justiça, olho por olho, dente por dente. Esse lance do olho por olho, dente por dente, está na lei de Moisés. E ele foi colocado lá na lei de Moisés para que, naquela época, a justiça, quando fosse feita a justiça contra alguém, punitiva, ela não excedesse o crime que ele cometeu. Por exemplo, se alguém roubasse, ele não poderia ser morto porque roubou. Mas, se alguém matasse uma pessoa, ele deveria ser morto, porque matou uma pessoa. Então, assim, olho por olho, dente por dente. Esse era o tipo de justiça da lei de Moisés e que o povo de Israel adotava, estava vigente nesse contexto. Então, os salmos imprecatórios, eles são feitos dentro desse contexto de justiça punitiva. Olho por olho, dente por dente. O que aconteceu quando Babilônia invadiu Israel? Aconteceu exatamente isso. Os soldados da Babilônia mataram crianças. E mataram crianças de forma violenta quando invadiram Jerusalém, quando invadiram Israel. Relatos de que eles mataram mulheres grávidas. Eles abriram com espada a barriga da mulher de tal forma que morreu ela e a sua criança, o seu feto. Os babilônios fizeram isso quando invadiram Israel. O que ele está dizendo agora, feliz aquele que pegar os seus filhos despedaçar contra a rocha, dente por dente, olho por olho. Mataram desse jeito, que seja morto desse jeito. É isso que ele está dizendo. Veja, ele está pensando numa justiça. Só que veja bem o que eu estou dizendo. É a justiça daquele tempo, daquele contexto. É a justiça do olho por olho, dente por dente. Essa é a justiça daquela época, por isso ele está cantando assim. Então, quando ele canta assim, ele pede justiça. Ele pede justiça. E a justiça para ele é olho por olho, dente por dente, que fique claro isso. Outra coisa,
eles nunca executavam esta justiça retributiva. Eles oravam para que Deus exercesse a justiça. Então, esses exilados que estavam lá, eles nunca pegaram nenhuma criança e mataram alguma criança lá da Babilônia. Nunca. Nem passava isso pela cabeça deles fazerem isso. Por quê? Porque eles entendiam que Deus é quem resolvia esse assunto. Eles desejavam que a justiça fosse feita, mas não por eles, que Deus fizesse isso. Então, o relato que nós temos dos exilados nos livros de Daniel, de Esdras, de Neemias, é que eles tratavam bem todas as pessoas. Eles tratavam bem. No livro de Esther, que é um livro da época do exílio, no livro de Esther, o Mordecai, que é o tio de Esther, ele descobre um plano para matar o imperador daquele tempo, e ele vai contar esse plano para o imperador, e o imperador se livra da morte, por causa de um judeu que estava no exílio. O judeu no exílio ajudou o imperador que governava sobre todos eles naquele momento. Veja, não passava pela cabeça deles, embora eles aceitassem a justiça olho por olho, dente por dente, que eles fizessem o mal. Nunca passou isso. Pelo contrário, sempre fizeram o bem, sempre ajudaram, fizeram o melhor que podiam. Está entendendo? Então, o desejo de que a justiça fosse feita, eles diziam, nunca com a gente. Isso é com Deus. Feliz aquele que fizer isso, mas nós não vamos fazer. Outra coisa, eles oravam então para que Deus exercesse essa justiça, porque Deus era justo. E, veja bem, o pedido não era por vingança pessoal, era por justiça. Não é aquela pessoa que fez aquele mal a mim, agora quero que acerte a conta com aquela pessoa. Não, era justiça de uma maneira geral. Que Deus fizesse a justiça de um modo generalizado. Mas nunca era por vingança pessoal. Eu e aquela pessoa, eu e aquele soldado inimigo. Não era a vingança pessoal, era o pedido por justiça dentro desses termos que eu já falei para vocês. Muito bem. Assim era a situação dentro daquela época. Agora veja bem, quando Jesus vem, presta atenção nisso, quando Jesus vem, ele muda a justiça retributiva do olho por olho, dente por dente, por amor aos seus inimigos. Jesus muda essa mentalidade de justiça retributiva como sendo olho por olho, dente por dente. Jesus vai dizer a vocês cabe amar os inimigos. É isso que Jesus diz. Mateus 8, 5 a 10. Eu vou dar alguns exemplos de como Jesus muda. Mateus 8, 5 a 10. Um centurião romano, olhe bem, Israel, naquele tempo de Jesus, estava dominado pelos romanos. Não era mais a Babilônia, que já era história passada. Era pelos romanos. Os romanos eram tão sanguinários, um pouquinho melhor que os babilônios, mas era exército inimigo e matava quando tinha que matar. Né? Então, um centurião romano era um soldado romano, uma espécie de um sargento, cuidava de 100 soldados e que cuidava da ordem numa cidade, por exemplo. Eles, como centuriões, como romanos, eles eram odiados pelo povo de Israel. Embora alguns centuriões fizessem o bem, o povo de Israel até gostava de alguns centuriões. Mas geralmente o soldado romano ele era alguém odiado. Um centurião vai até Jesus e ele diz, Senhor, meu servo está muito doente, à beira da morte. Cure-o, é o pedido que ele faz. Jesus diz assim, eu vou na tua casa então para curá-lo. Aí ele diz, Senhor, não precisa ir na minha casa, basta que o Senhor dê uma ordem. Porque eu sou um soldado, eu sei o que é ordem. Quando o meu superior me dá ordem, eu obedeço.
Quando eu dou uma ordem para o meu soldado, ele me obedece. Eu sei que quando eu dou uma ordem, minha palavra vale. Minha palavra resolve. Então, se o Senhor der uma palavra sua, meu servo ficará curado. Eu não preciso que o Senhor vá na minha casa. Aí, quando Jesus ouve isso, Jesus diz: nunca em Israel eu vi tamanha fé como deste centurião. Vai, o que você pediu já aconteceu, o teu servo já está curado. Veja, Jesus, na frente de um monte de judeus, elogia um soldado romano que era o sujeito, o agressor que estava ali, aquele que estava mandando um estrangeiro no povo de Israel. Jesus elogia a fé deste homem. O que Jesus está dizendo? Ele está guardando raiva, ódio contra os romanos invasores? Não. Não. Ele está amando essas pessoas. Outro texto, Mateus 5, 38 a 42, Sermão do Monte. Jesus vai substituir para seus discípulos o olho por reações do amor radical na vida. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, Antigo Testamento. Mas eu lhes digo, agora é Jesus, eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus está dizendo aqui basicamente o seguinte: não é para você fazer justiça com as suas mãos, não é para se estribar na ideia do olho por olho, dente por dente. Não. Jesus diz, esquece isso. Pelo contrário, o que você vai fazer? Você vai tomar atitudes radicais de amor pela pessoa. Quando Jesus diz, ao que te bater numa face oferece a outra, Jesus está dizendo de uma forma simbólica isso aí. Porque até mesmo ele, quando diante do sinédrio, um soldado bateu na sua face, ele vai responder ao soldado, por que fizeste isso? Se não disse a verdade, então me desminta. Aqui. Quer dizer, o próprio Jesus não ofereceu a outra face quando um soldado lhe bateu. Aqui é simbólico. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer o seguinte: ame. Quando alguém lhe fizer o mal, quando algum grupo lhe fizer o mal, ame estas pessoas com ações de amor, com ações radicais de amor, que seria impensável para eles. Porque quando alguém lhe faz o mal, o que ele aguarda é que você retorne o mal para ele. Jesus diz, não retorne com mal, retorne com amor. Seguindo Jesus, Paulo também nos aconselha a dar lugar ao amor e deixar a justiça retributiva, ela existe, ela é válida, mas a justiça com Deus. Romanos 12, 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Ou seja, a vingança fica com Deus. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amados, deixem a justiça retributiva com Deus. Deus é que vai resolver essas coisas. Quanto a vocês, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, não vá se vingar dele nessa hora. Dá comida para ele. Se teu inimigo tiver sede, não vá se vingar dele. Agora é minha hora de me vingar. Não, dá água para ele. O que é que Paulo nos aconselha seguindo Jesus? Ame seus inimigos. Quando alguém lhe fizer um mal, não retorne com o mal, faça o bem. Por isso Paulo vai dizer, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Faça o bem, deseje o bem, realize o bem, mas não o mal. Não deseje o mal, não articule o mal.
Deixa que Deus resolve esses problemas. E, em termos de sociedade humana, deixa que a justiça resolva os problemas. A justiça resolva. Quanto a você, faça o bem aos seus inimigos. É isso. É isso. E o sumo exemplo, gente. Quando Jesus estava morrendo na cruz, aqueles fariseus, né, líderes religiosos que o mataram, que o colocaram na cruz, levaram até Pilatos, pediram sua condenação, conseguiram a condenação de Jesus. Jesus carregou a cruz, Jesus estava lá sofrendo dores terríveis na cruz. Jesus estava lá carregando nossos pecados e lá na cruz, quando olha lá de cima, sofrendo, para aqueles que o crucificaram, que estavam lá embaixo, rindo da morte dele, jogando escárnio para ele, veja, na morte dele, ele lá na cruz, sofrendo, o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Você quer maior exemplo de amor aos inimigos que esse? Não tem. Não tem maior exemplo. Pai, perdoa-lhes, porque estão me matando, me assassinando. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, Pai. Jesus pediu perdão a quem estava assassinando ele. Não existe exemplo maior que esse. O que acontece? Aquele que é crente em Jesus, aquele que segue Jesus, aquele que ama Jesus, independente de religião, tá? Aquele que segue Jesus, ele trocou o dente por dente, o ódio pelas pessoas, o desejar que as pessoas fiquem enfermas, que as pessoas tenham a sua mandíbula quebrada. Ele trocou essas coisas pelo amor aos outros, por desejar o bem, por orar em favor daquela pessoa. Ele sabe que se a pessoa é culpada de atos, Deus vai cobrar isso da pessoa. É Deus. Deus é justo juiz. Mas nós, discípulos de Jesus, como Ele, somos chamados a amar até mesmo os inimigos, a não odiar ninguém. Então não compete a nós odiar os que são de outras religiões. Não compete a nós odiar os gays. Não compete a nós odiar os de esquerda ou os de direita. Não compete a nós odiar, desejar o mal para ninguém. Compete a nós abençoar as pessoas. Compete a nós ajudar o próximo. Compete a nós abençoar até mesmo os que se julgam nossos inimigos. Que assim seja para mim e para você. E que Deus nos abençoe nessa caminhada de amor, seguindo a Jesus Cristo, aquele que nos ensinou o que é amar.